Oi, boa tarde para quem está ao vivo, bom dia ou boa noite para quem vai assistir depois a gravação. Tô passando aqui, mesmo sem avisar, rapidinho, para falar sobre algo que sempre me perguntam, tá? Sobre como as pessoas podem se sentir depois de um atendimento de terapia, depois de uma sessão ou ao longo de um tratamento. Então, né, as terapias integrativas têm várias formas de acontecerem, né? Tem várias técnicas e cada caso é um caso, sempre falo disso aqui. Depende muito, né? As reações que a pessoa vai ter, como a pessoa vai se sentir, depende da pessoa, depende da técnica utilizada, depende da questão que foi abordada. Então, eu vou falar aqui de uns exemplos da minha experiência com os meus clientes, né? As minhas experiências pessoais também com as terapias. Geralmente, cada técnica trabalha aí de uma forma. Eu vou falar das técnicas com as quais eu trabalho. Então, por exemplo, o pessoal pergunta bastante sobre reações após a sessão, é quando nós falamos sobre o método Procure Cicatrizes, porque nós temos muitos atendimentos através desse método, onde as queixas são sintomas físicos. Então, como o MPC ele é baseado na medicina germânica, né, a neurociência, a epigenética também, não é só para sintomas físicos, mas muitas pessoas vêm para atendimento com o MPC por conta de queixas físicas, então acaba tendo bastante atendimento assim. E aí a pergunta das pessoas, porque, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca, sofre bastante de enxaqueca, então a pessoa já está cansada de sentir dor e fica muito preocupada se ela vai, se vai passar logo, se vai passar primeiro, né, a dor, se vai passar logo, ou se vai aumentar a dor depois do atendimento. E isso é algo que nós não conseguimos dar uma certeza, porque depende muito de cada um, né? Depende muito do quanto o organismo da pessoa vai responder, de que forma vai responder. E nós só sabemos quando realizamos o atendimento, né? E a pessoa vai perceber depois. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm trabalhar uma queixa e tem depois diarreia, né? Tem náuseas, tem dor de cabeça. Tem pessoas que têm alívio imediato das suas questões, das suas dores. Então é muito de cada um. O que é positivo? Então, às vezes a pessoa pensa assim: nossa, eu fui pro atendimento e no dia seguinte parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Isso já aconteceu algumas vezes com clientes. E aí vem outra pessoa e fala assim: nossa, mas que terapia é essa? Você vai para uma coisa que é para fazer bem para você e você fica desse jeito, destruído, acabado. E na verdade é parte do processo, não quer dizer que a pessoa vai ficar assim. Foi necessário porque mexeu com algo profundo e importante e que vai passar. Essa reação é uma crise de cura e depois vai passar. Para que é necessário isso? Para que depois o processo biológico ali que foi criado seja finalizado, né? E o corpo vai voltando ao seu equilíbrio. Por exemplo, quando nós vamos à academia, começamos a praticar atividade física, nós ficamos doloridos nos primeiros dias, não é verdade? E depois vai passando e vai vindo o resultado esperado. Então, faz parte, tudo que é novo, que mexe, pode causar algum desconforto. Por exemplo, a diarreia é uma liberação, certo? De algo que não tá legal, que precisava sair. Às vezes a pessoa pode ter uma dor de cabeça, por quê? Porque ela falou sobre questões importantes, delicadas, mexeu bastante com coisas bem sérias e às vezes gerou uma tensão ali. Às vezes a pessoa chorou bastante também durante a sessão. Então isso é normal, pode acontecer, tá? Não é nada fora do comum. Por exemplo, então eu falei do MPC. O pessoal me pergunta das barras de axis também. Olha, já tive casos de pessoas que não sentem uma reação, já atendi pessoas que têm reação na hora do atendimento, formigamento,
tremer, bastante tremer, geralmente é liberação mesmo, né? Muito interessante. Tem pessoas que começam a ter muita vontade de fazer xixi. Tem várias coisas até engraçadas que a pessoa fala, nossa, minha barriga tá dando uns pulinhos assim. E normal, é de cada um. E tem pessoas que depois do atendimento também têm reações. Não todas, tá, pessoal? E não precisam ficar com medo, com receio. Faz parte do processo, depois a pessoa vai ficar bem. Então, nós precisamos entender, ter maturidade para entender isso também. Não se ficar assustado com qualquer coisa. Ai, meu Deus, né? Não, calma, vamos observar. Passei por um processo que mexeu com coisas importantes, profundas, então calma, né? Vamos nos hidratar, vamos acalmar, respirar bem e ver, né, como é que o organismo vai realizando essa autocura. Tá? O reiki, pessoal, o reiki eu acho muito maravilhoso. Não vejo reações assim muito desconfortáveis. Uma pessoa que eu atendi teve bastante diarreia depois. Ela estava no início de uma infecção ali e foi muito positiva essa diarreia. Acho que ali liberou, né? Saiu o que precisava. Mas eu percebo que no reiki, quem é muito agitado costuma ficar mais tranquilo, né? Quem tem dificuldade para dormir por conta da ansiedade, a pessoa consegue relaxar e dormir melhor, consegue se acalmar. E para quem tá com baixa energia, às vezes, né, já depressiva, a pessoa tá desanimada, ela começa a ter mais energia, ela tem mais disposição, mais ânimo. Então, eu vejo o reiki, assim, de uma forma que equilibra muito bem isso, tá? Constelação depende muito de cada pessoa. Acho muito importante ter cuidado, né? Quem você vai atender, como que a pessoa tá, ela já tá preparada, porque vai se abrir ali o campo, vai mostrar para onde aquele tema tá olhando. Pode ser bem profundo, se a pessoa for muito sensível, não estiver preparada, né? Pode ser mais difícil para ela algumas coisas, então é importante tomar muito cuidado antes do atendimento, conversar com a pessoa, saber como a pessoa tá, qual o preparo dessa pessoa para estar nesse trabalho, né? Então é bem importante esse cuidado. E em questão de trabalhos em grupo, por exemplo, workshops, imersões, tanto online quanto presencial, né? Tem muitas vivências, geralmente, e então é bem interessante porque a pessoa vai vivenciar, vai experienciar e pode ser bem profundo também. Costumamos ter reações. Grupos geralmente são muitas pessoas, então vai variar bastante. Umas não vão sentir nada, outras vão. É engraçado que algumas vão comentar que tiveram as mesmas reações, né? Dor de garganta, às vezes acontece. A questão do intestino. O intestino é bem fácil de ser influenciado por essas questões emocionais, é bem rápido isso, então o pessoal percebe bastante. Que mais? Que o pessoal pergunta, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Uma questão que eu percebi bastante quando eu fiz o tratamento, que na verdade quando eu conheci as barras de Axis, eu encarei como um tratamento, né? Fui logo fazer um pacote de 10 sessões. Eu percebi que ao longo do processo, que era bem sutil, tudo, né? As sessões eu não tinha assim grandes reações, eu tinha um pouco de tremedeira durante algumas sessões, mas o que eu percebi é que meu mental foi se modificando ao longo das sessões. Tinha dia que parecia que eu tava estranha, sabe? Assim, quando você fala assim, nossa, eu tô estranha, não sei, eu tô meio off, eu tô meio anestesiada, não tô assim, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, não tô me preocupando. Então a mudança foi acontecendo
gradualmente, de uma forma muito sutil. Eu achei maravilhoso isso, tá? Tem um caso que eu achei muito interessante, que eu atendi com MPC. Então, era uma moça, uma mãe, ela era divorciada e ela veio com uma queixa de depressão. Ela não queria usar medicação, mas se ela não procurasse alguma ajuda, ela ia ter que tomar a medicação, né? Não ia ter outro caminho, porque ela já estava ficando sem vontade de fazer as coisas, de fazer o jantar, de tomar banho, enfim, ela conseguia ir trabalhar ainda, mas com muito sacrifício. E ela falou, antes de ir para a medicação, eu vou procurar alguma alternativa. Então ela veio, atendi com um método Procure Cicatrizes. Foi um atendimento, foi lindo, assim, depois eu atendi, ela tava assim bem desanimadinha e tal, fomos na raiz, trabalhamos, e depois de acho que deu 30 dias, se não me engano, eu quis fazer um retorno para saber como ela estava. Quando eu vi a carinha dela, já era outra pessoa, sorridente, alegre, bem feliz, bem animada, e ela me contou do processo dela, então das reações que ela teve. Ela teve no dia seguinte ao atendimento, ela teve uma crise bem forte da depressão, assim, sabe assim, ó, questionando, ai, o que eu tô fazendo, o que vai ser da minha vida, bateu assim aquela tristeza profunda, e ela lembrou do que nós conversamos no atendimento, do trabalho que foi feito. Na verdade já estava, né, já tinha sido feito o trabalho, aquilo estava sendo processado dentro dela. E aí ela conseguiu compreender e deixar passar isso, respirou fundo. E o que aconteceu? Depois disso, ela melhorou, que ela não teve mais nada. Ficou ótima. Então o processo de autocura dela foi esse, tá? Bom, vocês têm alguma pergunta, gente? Alguma experiência para compartilhar? Deixa eu ver aqui. Então, a resposta, né? Como que as pessoas se sentem, depende muito. Depende de cada técnica, depende de cada pessoa, depende de cada questão. Não dá para falar exatamente como que a pessoa vai se sentir, o que vai acontecer. A verdade é que pode ser sim que a pessoa tenha alguma reação desconfortável, mas é parte do processo e depois ela vai melhorar. Afinal, ela está se trabalhando internamente para resolver suas questões. Então, faz parte do processo e estejam abertos a isso, porque nós precisamos passar por mudanças e nós só crescemos através de mudanças. Então, o quanto nós estamos abertos a isso é o quanto nós teremos de resultados positivos, tá bem? As vagas as inscrições da imersão para o dia 4 de fevereiro, a inscrição já está aberta, tá? O link tá na bio, as vagas são limitadas, então quem quiser aproveitar essa oportunidade para olhar para suas questões de uma forma muito acessível, não perca a oportunidade. Já vai lá na bio, clica no link, faz sua inscrição e garanta já a sua vaga. Estarei esperando vocês. Um beijo grande.